reconhece como o Senhor de todas as coisas e a primícia na sua vida. E o que eu e você estamos fazendo? Agora é o momento de entendermos se somos Esaú ou se somos Jacó, de colocar Deus como primícia e entregar para Ele o que pertence a Ele. Esse é o momento de comprovar a nossa fidelidade, de comprovar a nossa o nosso entendimento e colocar em prática aquilo que nós professamos de acordo com a nossa fé. Então, se você crê que tudo que você tem, que tudo que você representa vem desse Deus, faz o Pix, chama as irmãs que estão aqui para entregar o envelope e coloca aquilo que vem do seu coração. Aqui ninguém vai impor que você coloque nota A, B ou C, ou que cite o animal que está no verso da nota ou da moeda. Não. Isso é um propósito seu e Deus. Isso é o que Deus colocou no seu coração. Porque a gente aprende com Jesus que antes de tudo Ele dá graça. Então, quando nós recebermos as ofertas, vamos orar dando graças a Deus por aquilo que Deus colocou no seu coração, independente do valor. Deus não está preocupado com a espécie que você vai colocar, e sim se você está com o coração voltado para esse momento tão santo, tão sagrado quanto os louvores, quanto a palavra que será ministrada dentro de instantes. Apenas oferte segundo o teu santo coração. Traz um envelope para mim também, pastor, por favor. Se você fez pelo Pix, levanta o seu telefone, o seu envelope, para que possamos consagrar a Deus nesse momento. Senhor, Pai misericordioso, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez entregar a Ti aquilo que pertence ao Senhor. Obrigado por se revelar a cada um de nós como o Deus que provê, o Jeová Jireh, o Jeová que está conosco em todos os momentos de nossa vida. O que está dentro desse envelope, o que foi feito pelo Pix, Pai, só interessa a Ti, mas a nós, Senhor, a agradecer por toda a provisão que o Senhor tem nos dado. Abre as portas e as oportunidades para cada um dos Teus filhos e por todos aqueles que eles estão aqui representando, Pai. O Senhor não é um Deus de derrota. O Senhor é o Deus que abre o mar vermelho, mesmo os Seus filhos sendo perseguidos por Faraó. Ah, Espírito Santo, faz prova com cada um dos Teus filhos. Sonda os seus corações nessa noite e faz segundo a Tua santa vontade, porque a Tua palavra diz que tudo que fazes é bom. No nome santo do Senhor Jesus, te entrego os dízimos e ofertas nessa noite, certo da vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, Jesus está na casa. Irmãos, tem algo para falar para vocês. Dia 26 de novembro. Tem alguém que de 0 a 120 anos? Aleluia. Então vocês é o nosso convidado a participar do nosso culto jovem. Está sendo uma bênção. No último, até as crianças foram batizadas no Espírito Santo. E nesse nós cremos e profetizamos que vai ser ainda maior. Porque tem um povo que está buscando. Porque enquanto tem busca, tem presença. E enquanto tem presença, tem milagres de Deus para cada um de nós. Amém? Então você é o nosso convidado. Se você está nessa faixa etária de 0 a 120, então você é jovem. Amém? Glória a Deus. 26 de novembro. Não marque nada. Apenas vem no culto jovem. Aleluia. Glória a Deus. Queria chamar aqui também, se mais agora, o nosso pastor Moisés, que estava falando da parte do Senhor. Glória a Deus. Peço aos irmãos que possam estar estendendo as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Pai, está aí teu filho, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, com poder e autoridade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa teu filho, Senhor Deus. Que seja, Pai, as tuas palavras. E não, Pai, a palavra dos teus filhos. Aquilo que, Pai, que não nós queremos ouvir, mas sim, Pai, que o Senhor quer falar conosco. Tome em tuas mãos, Pai. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor irá falar algo da parte de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, todo atributo seja dado ao nome daquele que é, que era e que é de vir, o todo-poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão felizes por mais uma vez poder adentrar a casa do Senhor? João, ele vai dizer que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus ele é espírito. Importa que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me alegro porque nós fazemos parte desse povo. Nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. De já eu quero agradecer ao pastor Daniel, que me fez o convite de estar aqui hoje trazendo a palavra do Senhor, uma porção da palavra de Deus para o seu povo. E eu nem perguntei para ele a liturgia do culto, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós somos ali de Maranhão, somos ludovicenses. Aprove a Deus, nós nascemos naquele lugar. Deus tem os seus propósitos. E nós muito nos alegramos em poder estar aqui nesta noite, louvando, adorando o nome do Senhor juntamente com os amados irmãos. Confesso que é uma honra muito grande, um prazer para mim de estar aqui. Eu convido os amados irmãos para abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Sempre seja louvado. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas o versículo de número 13, todos nós conhecemos. Amém? Onde ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, quando o apóstolo Paulo, você já parou para pensar na expressão dessa passagem, desse versículo, onde o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu me reporto para o Salmo 23, onde Davi ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Quando Davi está dizendo, no original, Davi está dizendo: o Senhor, de uma forma vertical, é o meu pastor e ele não me faltará. Aleluia. Ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado
e consola. O apóstolo Paulo, ele era um homem de propósito, de critério. Paulo não fazia nada de forma aleatória, simplesmente por fazer. E quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele escreve com um propósito, em agradecimento aos Filipenses por corresponder com ele na sua necessidade física e também para fortalecer a fé dos Filipenses. Hebreus capítulo 11 vai dizer o quê? Que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. E o capítulo 6 vai dizer que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque é necessário que a todo aquele que se aproxime de Deus crendo que Ele existe, que Ele não é uma lenda, que Ele não é um conto e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ele vai dizer uma coisa, ele diz: olha, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Jesus ele se preocupou muito. Jesus ele não só pregou sermões, fez curas, maravilhas, mas ele se preocupou muito em ensinar. E nós vamos ver que Lucas, um dos sinópticos mais detalhista, minucioso, no primeiro capítulo de Atos, no verso 1, ele vai dizer: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado ordem pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. E Jesus deu uma ordem para os discípulos. Jesus disse: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, porque na verdade João Batista batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O Espírito Santo, ele faz toda a diferença na vida do servo de Deus. E o texto vai dizer que os que estavam ali, eles perguntaram: Senhor, tu vai restaurar nesse tempo o reino de Israel? Ele respondeu: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, o versículo chave: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Essas foram as últimas palavras que Jesus falou. E o texto vai dizer que Jesus ele é elevado às alturas, e uma nuvem recebe Jesus e oculta os olhos dos discípulos, e eles ficam olhando. E ali vai dizer o texto que 2 varões vestidos de branco param entre eles e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu vocês estão vendo ele subir. E a Bíblia vai dizer que eles voltam do monte chamado das Oliveiras, caminho do sábado, e eles vão para onde? Para o cenáculo. E a Bíblia, Atos 2, vai dizer que quando eles estão todos reunidos, da mesma forma que nós estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui porque nós viemos adorar. Viemos com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento de adorar e bendizer o nome do Senhor. E eles estão todos reunidos, e de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e enche toda a casa onde eles estavam sentados. E o texto vai dizer que foi visto por eles línguas repartidas como que de fogo, sobre as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Para nós vivermos o sobrenatural de Deus, é preciso nós termos o Espírito Santo nas nossas vidas. O próprio Jesus, quando ele disse para os discípulos: é preciso que eu vá, porque se eu não for,
irá, mas se eu for, eu vou enviar para vocês. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita dentro de vocês. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está restrito aqui no templo, na estrutura arquitetônica, mas Ele está dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós vivermos o sobrenatural de Deus, quantos desejam viver o sobrenatural de Deus? Mas há um princípio. É preciso nós fazermos a nossa parte. Por quê? Porque Deus, Ele não vai fazer por mim e nem por você aquilo que nós temos que fazer. Para que o sobrenatural de Deus, Ele venha acontecer na minha e na sua vida, nós precisamos fazer o simples, o natural, para que o sobrenatural venha a se manifestar. Nós vamos ver o exemplo de Moisés. Êxodo capítulo 14, verso 10, vai nos dizer que quando o povo sai do Egito, de Faraó, porque Deus disse que ia tirar com mãos fortes, ele ia ferir o Egito com todas as suas maravilhas, mas Faraó, ele retrocedeu, ele veio atrás do povo, e o povo está ali no capítulo 10, quando vem Faraó, e eles ficam desesperados. Moisés, porventura, não tinha sepultura lá no Egito para te nos trazer, para nos morrer aqui no deserto? Qual é a palavra que nós temos dito para ti, Moisés? Deixa-nos servir a Faraó. Antes, melhor nós servirmos a Faraó e estarmos vivos do que morrer nesse deserto. E o que Moisés falou? Ficai quieto e vede o livramento do Senhor. Vê o que o Senhor vai fazer entre vocês, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais eternamente vocês vão ver, porque Deus é quem vai pelejar por vocês, para que vocês fiquem calados. Quem peleja por nós é o Senhor. Qual é o gigante que tem afligido a nossa vida? E qual a visão que nós temos relacionada ao gigante? Se nós tivermos a mesma visão que o povo de Israel teve e que Saul teve também, a nossa tendência é o fracasso. Mas se nós tivermos a visão de Davi, o Senhor nos dará a vitória em nome de Jesus. Os israelitas e Saul, eles olharam Golias, vai dizer que ele se apresentou por 40 dias, né? De manhã e de tarde, desafiando o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Davi se prontificou a lutar com Golias, porque a visão dele foi diferente. O povo de Israel viu Golias como invencível, um guerreiro habilidoso, criado desde a infância. Ele era de quase 3 metros de altura, forte, parecendo um guarda-roupa. É impossível a gente vencer. Mas a visão de Davi foi diferente. Sabe qual foi a visão de Davi? Por ele ser de grande estatura, por ele ser do formato de um guarda-roupa, ele é um alvo fácil, não tem como eu errar. Essa é a visão que nós temos que ter. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela diz, João capítulo 12, verso 34, que se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muitos frutos. Paulo, que anteriormente era conhecido como Saulo de Tarso, perseguidor nato da igreja, como nós conhecemos, ele é uma semente do sangue de Estevão.
Sim ou não? Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, que no capítulo 7, ele foi um que cooperou ali com a morte de Estevão, teve participação. Os jovens que apedrejaram Estevão, as pessoas, a multidão, depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ali começou o princípio da salvação de Saulo. E o texto vai dizer, dos 56 aos 60, que Estevão, ele olha para o céu e vê os céus abertos. Ele diz: eis que eu vejo os céus abertos. Aleluia. E o Filho do Homem em pé à mão direita do Pai. Jesus ficou de pé em reverência à morte daquele servo, daquele soldado que foi apedrejado, mas não negou a eficácia da fé. E o que me chama a atenção é que Estevão é o tipo de Cristo, porque quando ele está sendo apedrejado, ele invoca o nome do Senhor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ali, quando ele está morrendo, ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. O tipo de Cristo, porque Jesus, nós sabemos que Jesus, ele fez a propiciação pelos nossos pecados, diferente do sumo sacerdote, que era por meio de um animal, mas ele, com o seu próprio sangue, ele nos redimiu. Ele pagou um alto preço por nós. E a gente vai ver aqui, quando vai dizer em Atos 8:3, que Saulo começou a assolar as igrejas, arrastando homens e mulheres e manietando na prisão. Mas quando chega no versículo, no capítulo de número 9, ele teve um encontro com Cristo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele se dirige ao sumo sacerdote a fim de pedir carta para Damasco, pensando em encontrar algum dos irmãos da sinagoga para fazer como ele tinha de costume fazer, trazer manietado para Jerusalém para ser julgado e condenado. Mas aconteceu uma coisa esplêndida. Quando ele chega ao sumo sacerdote e pede carta, que ele está indo para Damasco, antes de chegar a Damasco, o texto vai dizer que vem sobre ele um resplendor de luz do céu. E ele cai por terra, e ele ouve uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Parafraseando, Jesus estava dizendo: Saulo, esta igreja, esse povo que tu está perseguindo, Saulo, esse povo me pertence, Saulo. Saulo, eu paguei um alto preço por esse povo. Eu dei a minha vida, eu derramei o meu sangue por esse povo. Esse povo não me pertence. Eu quero te dizer que nós temos um Deus e que Ele vela por nós. Interessante que do capítulo 9, do verso 9 ao 10, Deus ele vai enviar Ananias a apressá-lo. O que me chama a atenção? Deus podia mandar o apóstolo Pedro, Tiago, João, mas por que ele mandou Ananias? Porque Deus escolhe dos remidos o menor. É como diz em Coríntios: a loucura de Deus, Paulo escreveu para dizer, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos que são chamados segundo a carne, os ricos, os nobres, os poderosos, mas Deus ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. As coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis e as desprezíveis que não são, para aniquilar as que são. E qual o propósito de Deus acima de tudo isso?
para que nenhuma carne venha se gloriar perante ele. Aquele que se glorie, glorie no Senhor, porque a glória, a honra, o louvor, a exaltação pertence a ele. Interessante que Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, pastor, ele não está escrevendo de um palácio, ele não está escrevendo de uma fazenda, como se ele tivesse, de uma chácara. Paulo está escrevendo da prisão. Paulo estava preso em Roma, louvado seja o nome do Senhor, mas a palavra não estava presa. Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11, o Senhor ele vai dizer: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e elas não tornam para lá, mas elas regam a terra, fazem produzir e brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come. Ele diz: assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, antes ela faz o que me aprai e prospera naquilo para que eu envie. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Você veio aqui, o Senhor te trouxe, e você não vai sair da mesma forma que você entrou. Porque a palavra de Deus, ela produz resultado para aquilo a qual ela foi enviada. É como diz Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de penetrar a alma, espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. E vai dizer que não há criatura alguma encoberta, antes todas as coisas estão claras, patente, nua, aos olhos daquele com quem nós temos de tratar. Louvado seja Deus. Jeremias 17, 9 e 10, ele vai dizer o quê? Que o coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e não somente enganoso, como é perverso. Mas Deus, Ele esquadrinha os corações, Ele escuta, Ele visita, Ele sonda. Aleluia! Ele conhece o nosso pensamento, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, desfrute das suas ações. Meus amados, nós vamos ver aqui que Paulo, ele passou por momentos difíceis. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida cabalmente. Quando Jesus manda Ananias e até Saulo, Jesus chega e diz: Ananias, e ele: eis-me aqui, Senhor. Ananias, eu quero que tu faça uma coisa, Ananias. Sim, Senhor, estou aqui. Ananias, eu quero que tu vá numa rua chamada Direita, em casa de Judas. Eu quero para ti, tu vai ungir um homem de Tarso da Cilícia que está lá. Sim, Senhor. Até então eu não sabia quem era. Eu creio assim que quando o Senhor falou: mas Senhor, qual é o nome desse homem? Saulo de Tarso. Senhor, esse homem, Senhor, de quando o Senhor ouviu falar acerca desse homem, Senhor? Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. E para isso ele veio aqui, Senhor. Essa é a finalidade dele. Vai, porque este para mim é o vaso escolhido, para levar minha palavra diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. A palavra de Deus, nós sabemos que ela jamais vai deixar de se cumprir. Muitas das vezes nós passamos por um momento difícil por nós não termos atenção à palavra de Deus.
O próprio Jesus, ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque são as Escrituras que de mim testificam, e é nela que vocês podem ter a vida eterna. Nós vamos ver em Mateus, quando Jesus ele diz ao discípulo: esta noite todos vós se escandalizareis em mim. E o que foi que Pedro falou? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Aleluia. Mas ele não prestou atenção no que Jesus falou, porque ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. As pessoas às vezes têm por hábito, costumam dizer que Pedro e João, eles eram um grupo íntimo de Jesus. Eu não concordo. Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando nós, como servos, como adoradores, nós procuramos ficar mais próximo de Deus, Ele se revela. Porque a palavra diz que Ele se revela para aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele tinha uma coisa que todos nós temos que ter. Ele era um homem completamente espiritual. Ele não fazia aquilo que ele queria, mas ele era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver em Romanos 1, do 9 ao 12, onde ele vai dizer: porque Deus, a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre nas minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, para que vocês sejam confortados. Isto é, para que eu, juntamente com vocês, pela fé mútua, tanto vossa como minha, sejamos consolados. Sabes o porquê que Deus, Ele nos livra? Nós passamos por tribulação. É como o apóstolo Paulo, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Porque a palavra de Deus se cumpre cabalmente. E nós passamos por momentos difíceis. E Deus, Ele nos consola. Mas qual é o motivo? Por que Deus nos consola? Paulo, escrevendo a segunda carta ao Coríntios, igreja de Coríntios, capítulo 1, verso 3, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar aqueles que estiverem sendo atribulados com a mesma consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Esse é o motivo pelo qual o Senhor nos consola. É para que nós venhamos consolar aqueles que precisam também. E o apóstolo Paulo, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, por que ele falou isso? Paulo estava passando por um momento difícil e ele se alegrou porque os filipenses mandaram algo para suprir a necessidade dele. Só que ele não se alegrou só pelo que eles mandaram. Ele disse: olha, muito me alegro no Senhor por vocês terem lembrado de mim, por eu estar vivo na memória de vocês, porque muito eu propus em ter convosco, mas até agora eu tenho sido impedido. E ele vai dizer: mas eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei ter abundância e sei padecer necessidade. Eu estou acostumado em todas as coisas, de todas as formas, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por luta, por dificuldade. Mas uma coisa é certa: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de promessa, o Deus vivo, verdadeiro, que cumpre cabalmente a sua palavra, Ele suprirá todas as nossas necessidades. É claro que não é pelos nossos méritos, mas é porque Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus misericordioso. É como Paulo diz no cântico: se Deus é por nós, encerro essa palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, se é Deus quem justifica? Ou quem nos condenará? Se é Cristo quem morreu ou que antes ressuscitou dentre nós, está à direita de Deus. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique com esta palavra esta noite. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Posso cantar um hino? Vamos louvar o Senhor. Na verdade, meus irmãos, eu sou músico, vivi durante quase 20 anos da música, foi de lá que Deus me tirou. E eu louvo a Deus porque eu sou filho da oração da minha mãe, que o Senhor já tomou, né? Aprove a Deus, recolheu, com 69 anos, o Senhor recolheu. Mas eu sou fruto das orações dela. Eu costumo dizer que a oração, ela é uma linguagem única, exclusiva, peculiar, do corpo, da alma e do espírito humano, que se reveste do Espírito Santo de Deus, por meio, ou seja, através da fé, para comunicar a mensagem do coração do homem, diretamente para o coração de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só um pouquinho para mim que eu estou meio. Só bota um pouco de água para mim. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era um simples carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar, mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos aleijados e saravam os corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando um milagre conseguir, e com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro
sozinho. Do Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão, com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão, foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre o céu e a terra. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Só um pouquinho. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam os corações. Todos os pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados iam aos seus pés, procurando o milagre conseguir, e com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. Do Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão, com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão, foi o simples carpinteiro, sendo toda a criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre o céu e a terra. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Meus irmãos, quero agradecer ao pastor Daniel por essa oportunidade que ele nos concedeu, né? Os irmãos aqui, alguns já me conhecem, nós somos irmãos da pastora Sidney, vimos do Maranhão, nós estávamos dando ali uma força no ministério, e de já eu peço a oração dos santos ao meu favor. Quero agradecer ao pastor Daniel, esse abnegado servo do Senhor, e quero dizer, pastor Daniel, que eu tenho sido muito edificado, alicerçado a minha fé, por meio da palavra, da mensagem que o Senhor tem dispensado na sua vida, para que o Senhor venha compartilhar com a igreja. E de já que ficam meus agradecimentos, né? Que Deus em Cristo ele possa continuar nos abençoando pela sua misericórdia e graça. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Palavra abençoada. Muito obrigado mesmo. E Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Deus abençoe você, ao pastor William, pastora Cíntia. Um abraço para todos eles, né? Em nome de Jesus. Peço aos irmãos que coloquem-se de pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar fazendo a oração interna. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o pastor, Pai, que veio trazer a Tua palavra, Senhor Deus. Que essa palavra, Senhor Deus, venha entrar nos nossos corações. E em nome de Jesus, Pai, não permaneça só aqui, mas aonde nós formos, Pai, que a Tua palavra esteja em nossos corações. Independente se as pessoas, Senhor Deus, vejam
todos nós, de uma forma diferente, mas nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor vê a gente como filho, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa teu filho, Pai, com poder e grande glória, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, profetizamos, Pai, unção, sabedoria, discernimento na vida do teu filho, Pai. E aonde ele pisar, Senhor Deus, o Senhor, Pai, estará com ele, Senhor Deus. E todas as pessoas que chegarem perto dele irão ver, Pai, que ele é diferente e ele é escolhido por ti. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar aqui o pastor lá, que está lá dando a bênção. Feche seus olhos, coloque a sua mão em forma de concha. Que o grande amor de Deus Pai, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com você e toda a sua família, não apenas hoje, mas para todos sempre. E todos digam: Amém. O Ministério Peniel é lugar